Motivos para estar casado, casada e conflitos entre pais e filhos. Vão ser dois temas em um mesmo vídeo. Eu espero que dê certo. Vamos lá, bora pro vídeo. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Seja muito bem-vinda, bem-vindo para mais um vídeo aqui deste canal. E caso esse vídeo não dê muito certo, ainda assim deixa o like, vai? Me incentiva aí a fazer uns videozinhos melhores. Agora, se o vídeo ficar legal, deixa o like também. E se você é novo aqui no canal, só para você saber, nós temos um combinado. Assista pelo menos 3 vídeos aqui do canal, para você ter as suas conclusões de uma maneira um pouco mais concreta, e veja se você gosta do tema. Caso você goste, se inscreva e compartilhe um dos 3 vídeos que você mais gostou para outra pessoa, e convide outras pessoas para fazerem parte desta rede. Então, para começar a falar sobre esses dois temas, que na verdade são um, preciso colocar um exemplo para vocês, até para que se torne algo mais palatável de se ouvir. Digamos que você conhece um casal que se conheceram há uns 10, 12 anos atrás, e desde então o sonho deles é ter uma família. Esse casal se conhece, começa a namorar, começa a ter um relacionamento estável, ao ponto de que decidem: agora é o momento, agora vamos nos casar. Se casam, e como o sonho em pauta era constituir família, então o próximo passo após o casamento, pensando em um modelo de relacionamento tradicional, é ter um filho ou uma filha. E assim fizeram. Depois de mais ou menos um ano, descobriram que estavam grávidos, e depois de 9 meses chega o filho. Esse filho se torna o motivo de viver do casal. Tudo é feito por esta criança. E tem uma coisa que é importante dizer. Ambos os integrantes desse relacionamento, o marido, a mulher, antes de se casarem, antes até mesmo de se conhecerem, tinham um histórico, assim como qualquer pessoa. A vida de ambos foi muito difícil, muito sofrida no que diz respeito à educação, financeiro, à paternidade, de ambos os lados. Tinham pais muito agressivos, não tinham o necessário, ou melhor dizendo, o básico para ter uma qualidade de vida. Isso mudou quando se conheceram e passaram a ter um relacionamento a dois. Ótimo. Se casaram, as coisas começaram a melhorar, ambos trabalhando muito, mas ainda assim dedicando muito tempo a esse filho que nasceu. Perfeito. Esse filho cresce e ainda assim os cuidados para com ele, dos pais, para com ele, continuam muito frequentes e muito fortes. Esse filho chega na adolescência e aí alguns conflitos começam a acontecer, porque todo o cuidado, todo o zelo que era dedicado a essa criança, parecia que não havia muitos retornos positivos. Ao invés de estar contribuindo para que esse filho crescesse em um lar estável, saudável e feliz, o retorno que havia para com os pais era somente de rebeldia e não de afeto, conforme eles gostariam de ter, já que era algo que anteriormente eles não tiveram na própria vida deles. E aí a pergunta que se faz não é nem um pouco em relação ao filho, mas sim o casal entre si se senta e começa a se perguntar: poxa, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A gente faz tanto, a gente dedica tanto, a gente trabalha tanto, por que é esse tipo de retorno que nós estamos recebendo? E aí podem acontecer algumas coisas. Ou um do casal passa a culpar o outro, ou um do casal se culpa sozinho mesmo, uma autoculpabilização, ou, em outro caso, ambos se culpam pelo filho não estar dando um feedback positivo a respeito de tudo que eles fazem. Qual o comportamento que eles passam a ter? O mesmo, continuam contribuindo para que o filho sempre receba o melhor. E de uma forma ou de outra, o tempo passou do mesmo jeito. E aí passam a se perguntar outra coisa: o que a gente faz agora? Nos dedicamos tanto para o nosso filho de fato cresceu, agora está começando a se encaminhar, ainda não dá o retorno que a gente gostaria, que muitas vezes é só um obrigado, mas passou a dar alguns tipos de retorno para nós que a gente não esperava muito. Por exemplo, no aniversário de casamento do casal,
Ao invés dele estar presente, dele, o filho, estar presente, agradecer ao casal, festejar junto com o casal, ele somente mandou um presente pelo correio dizendo feliz aniversário de casamento, e só. E daí em diante, conforme ele ficava mais velho, os presentes também diminuíram. E aí nesse ponto, o casal passa a dar uma olhadinha sobre como eles estão e começam a perceber que um da relação se dedicou muito mais ao filho, o outro não disse nem que sim e nem que não e foi meio que acompanhando, né, o ritmo. Um da relação se dedicou muito, o outro foi meio que sendo convencido que aquilo era o correto, era o melhor, e foi somente levando o dia a dia. E aí, quando ambos param para olhar todo o resultado, percebem que a relação sexual do casal é ruim, o tempo dedicado ao casal ele é muito pequeno, o diálogo entre os dois era somente pautado em falar sobre assuntos do filho, o trabalho era somente para conseguir mais recursos para dar uma qualidade de vida maior para o filho, ou seja, eles só estavam ali para com o filho e a relação deles foi ladeira abaixo. Esse filho agora na idade adulta já sai de casa, já começa a ter a própria vida dele, e os pais têm aquele sentimento do ninho vazio, que se dedicaram a vida toda para algo que agora não faz mais parte deles. Em resumo, é como se houvesse um olhar para um único foco. Esse foco não existe mais. E aí é possível olhar ao redor e ver tantos outros problemas que sempre foram arrastados, mas que agora podem ser o foco principal. E não é nada fácil olhar para essas outras coisas. Ao ponto que, neste exemplo, esse casal percebe que eles já não são casal há muito tempo, mas também percebem que não tem outras coisas. Eles não construíram nada mais, eles construíram um filho. Então, por que tentar fazer alguma coisa sendo que, para eles, o tempo já passou? Eles já estão velhos. Então, o que fazer agora? A gente tem até um vídeo aqui sobre este tema, sobre a dificuldade de tomar uma decisão entre ruim estar casado, mas é pior ainda não estar. E aí vem a outra parte do tema deste vídeo. Há uma pergunta que este casal não se fez, mas que seria extremamente necessária, até porque esse casal está junto até hoje. É um exemplo hipotético, tá? Mas vamos colocar que o casal está junto até hoje. A pergunta que eles deveriam se fazer é: eu quero um casamento, quero a ideia de casamento, de família, ou eu quero estar casado, casada com essa pessoa? Alguns têm sonhos de serem bem-sucedidos financeiramente, outros têm sonhos de estudar muito e chegar a um patamar de conhecimento, outros querem trabalhar muito para comprar um carro, uma casa, e outros têm o sonho e o objetivo de constituir família, de constituir um casamento. É o objetivo de vida. E aí digamos que este casal conseguiu esse objetivo de vida, mas com o filho já não deu tão certo. O filho foi embora e agora observaram que entre eles também não está dando tão certo assim. Então o que fazer? Mantém a ideia e o sonho de casamento, já que ao menos isso por hora eles têm, pelo menos a imagem disso, né, eles ainda têm, ou de fato se separam e perdem absolutamente tudo e passam a buscar novamente esse sonho do zero. Digamos que é uma decisão um tanto difícil, muito difícil, ao ponto que esse casal não sabe muito o que fazer e na prática eles simplesmente deixam a coisa levar e passam a viver um dia após o outro. O sexo não melhora, o diálogo não melhora, a convivência não melhora, mesmo sem o filho. Eles só decidiram que a ideia e o sonho de ter uma família, ou ao menos de ter um casamento, não poderia morrer por completo. Olha, não precisa ser assim. Se você conhece algum casal que está neste modelo, se você conhece algum casal que já passou por isso, ou se você está em um relacionamento assim, eu preciso colocar para você algumas coisas. A primeira delas é possível melhorar esta relação ou é possível sair desta relação e ainda assim ter uma vida. Existe um caminho para fazer isso de uma maneira gradativa.
E é claro que eu não posso não indicar a esse tipo de caso a terapia de casal, porque é nela que os passos vão ser possíveis de ser enxergados, porque hoje é como se não houvesse nenhuma possibilidade, é como se não houvesse um caminho para caminhar. O que na verdade esse casal precisa buscar é um objetivo e um sentido para a vida. Talvez esse objetivo em terapia eles descubram que é juntos, desde que eles passem a agir de fato como um casal. Mas pode ser que eles entendam que o objetivo de vida daí para frente seja sozinho. E ok, vocês não precisam se separar, se for o caso, de um dia para o outro. É possível também fazer isso de uma maneira gradativa, entendendo que o objetivo é trazer vida onde somente há sobrevivência. E quanto a esse filho, é interessante que ele passe a sentir que todo o suporte que foi dado ao longo de toda a vida, ele também vai ser retirado de forma gradativa. Entendam que, no exemplo que eu dei, o filho saiu de casa, mas ainda assim os pais continuam tentando ser aqueles mesmos pais protetores. Por isso que cada vez mais o filho tenta se afastar. Então é interessante que os pais passem a entender que daqui para frente eles também precisam assumir uma postura diferente. E todo este afeto ou qualquer outra coisa que é dada em excesso não vão ter consequências positivas, por mais que a intenção seja essa. Esse foi um cenário diferente também, então por favor me diga o que vocês acharam dele e se vocês gostarem eu trago vídeos com esse mesmo formato por mais vezes. Por hoje é só e a gente se vê na quarta-feira ao 12h30. Até o próximo vídeo. Um abraço.